Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deusimar Andrade, mais uma vez com vocês no nosso Palavra Encarnada. Hoje nós iremos meditar sobre um evangelho muito importante, mas não esqueça, por favor, não fique só com a nossa meditação. Tenha o seu contato pessoal com a Palavra de Deus, porque não adianta só ouvir falar sobre Deus, mas é necessário ouvir a Deus. E isso só se faz através da oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, a sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? Ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Curou apenas alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a liturgia de hoje nos coloca sobre no 14º domingo, o tempo comum, dia 7. Nos coloca um tema talvez muito familiar para nós, né? Aquele ditado popular: santo de casa não obra milagres, não é? Existe um certo preconceito, às vezes, de escutar graças, bênçãos, que vêm de lugares inesperados. Vejam, Jesus está na sua terra natal, com as pessoas que lhe são próximas, as pessoas que lhe conhecem, que sabem da sua origem. E por causa disso, parece que elas ignoram a sua mensagem. Vejam, Jesus fala e as pessoas ficam admiradas. Admiradas por quê? Em primeiro lugar, porque parece que Jesus fala com uma autoridade diferente, porque ele não replica a palavra, ele não está simplesmente falando sobre a lei de Deus do Antigo Testamento, sobre os profetas, não. Parece que ele realiza na sua carne, na sua vida, porque ele é o Deus encarnado, ele é a própria palavra de Deus, ele realiza aquilo que ele está falando, é uma autoridade que não vem de uma inteligência ou de uma sabedoria humana. Isso causa espantez, né? Não sei se está certa a palavra, mas causa espanto nas pessoas, né? Olha, nós sabemos que Jesus, por exemplo, eu imagino que os familiares, os convivas dele, né, as pessoas de Nazaré, ficavam imaginando: olha, nós sabemos que Jesus não fez uma faculdade, né? Não foi para os estudos, por exemplo, junto dos rabinos. Nós sabemos que ele era um homem simples, que é até carpinteiro, que é filho de José, um homem pobre. Onde é que vem essa sabedoria? Como é que ele fala isso? Em outra passagem, em outros evangelhos, fala inclusive que alguns familiares pensavam que Jesus estava possuído pelo demônio, porque fora de si. Como é que ele fala isso? A gente sabe quem ele é. E aí eles ignoram a graça de Deus. É interessante porque nós, que somos católicos, que somos cristãos, sabemos que, claro, de fato, Jesus teve uma origem humana muito simples, mas por trás disso existia uma origem divina extraordinária, uma concepção milagrosa que, claro, não ficou conhecida pelo povo. Jesus não veio de forma ostensiva, o Emanuel, Deus conosco. Ele escolheu o caminho da humildade, do escondimento, você entende? E talvez por isso causava espanto nas pessoas e talvez até uma falta de fé. Nós sabemos a origem dele. Isso, meus irmãos, vejam, deve ser para nós uma grande chamada de atenção, principalmente porque nós, no Carisma Lumen, queremos ver a presença do Emanuel no mais abandonado. Aos olhos humanos, a gente sabe, às vezes é um drogado, às vezes é um bêbado. E de fato, às vezes o Emanuel se manifesta, como tantas testemunhas já tivemos disso, fala em primeira pessoa conosco no momento de embriaguez ou de loucura, que não está lúcido.
mas um coração sensível sabe da presença de Deus. No Emanuel, e também atualizando essa passagem, né? Em Nazaré as pessoas poderiam ter aquela sensibilidade de perceber algo a mais. Algo a mais. Nós não temos como ter certeza, não é? Mas no seriado The Chosen, que não é uma referência bíblica, né? Obviamente é um seriado, é diversão. Mas lá eles fizeram um estudo mostrando que talvez o próprio o próprio Lázaro e suas irmãs fossem próximos da família de Jesus, não é? E mostra que lá eles ficaram impressionados e abriram o coração. Ou seja, eles transpassaram este véu da humanidade de Cristo para encontrar a sua divindade. Se de fato isso aconteceu, nós não temos como saber, porque a única referência é a Bíblia, não é? Mas de qualquer modo, devemos ter um coração. O que eu quero dizer é que nós devemos ter um coração sensível para não deixar com que os enlaces humanos confundam a nossa intuição, ou melhor dizendo, não é nem a intuição, né? O nosso sentido da fé, a nossa fé sobrenatural. Por exemplo, quantas vezes, comigo e com você, nós saímos de uma experiência de Deus, de um retiro, de uma experiência com Emanuel, e nós tentamos humanizar essa experiência. Por exemplo, não, caramba, esse retiro para mim foi tão importante, né? E aí você recebe muitas graças, muitos chamados de conversão. E quando você chega em casa, não, exagero aquilo dali também. Eu acho que é porque eu estou muito carente, eu estou precisando de outras coisas. Aí você humaniza e perde aquela graça. Você entende? Você humaniza. Não, isso era coisa da minha cabeça. E aí você descarta aquela graça. O Evangelho de hoje termina exatamente assim. Jesus ficou admirado com a falta de fé deles. E por isso não pôde ali realizar grandes milagres. Apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos. Parece que Jesus espera de nós uma adesão pessoal, a fé, para que Ele possa realizar as graças. Ou poderíamos até dizer, as graças são realizadas, mas muitas vezes os corações não veem. Por exemplo, quantas vezes, por exemplo, nós rezamos por uma pessoa que está no hospital, numa situação difícil, nós como padres, damos a unção dos enfermos, e depois aquela pessoa melhora pelo ciclo natural, toma medicação e glória a Deus. Mas quer dizer que isso não foi um sinal extraordinário? Quer dizer que isso não foi uma cura também operada pela graça de Deus? Então, porque tem explicações humanas, quer dizer que não foi da graça de Deus? Eu quero dizer que, eventualmente, as graças acontecem, os nossos corações não estão abertos. Voltando ao exemplo do Emanuel, quantas vezes o Emanuel está ao nosso lado? A presença do abandonado está ao nosso lado e o nosso coração não está atento, porque ele é indiferente. Entende? Vejam, na primeira leitura de hoje, nós vemos o profeta anunciando algo semelhante a isso. Falando que a estes homens, a estes filhos de cabeça dura e coração de pedra vou enviar, e tu lhe dirás, assim diz o Senhor Deus. Quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes. Ficaram sabendo que houve entre eles um profeta. Então nós devemos anunciar, quer te escutem, quer não. Quantas vezes nós deixamos de anunciar o Emanuel, o Deus encarnado, deixamos de evangelizar conforme ser feliz, porque recebemos negativos, recebemos indiferenças, mandamos mensagem e não recebemos retorno. Nós não deveríamos desanimar. Nós, entre aspas, precisamos ser profetas do encontro. Nós não deveríamos ser profetas da desgraça, que fala das coisas más, compartilha as coisas más, as más notícias, as traições, as fofocas. Não, nós deveríamos ser profetas da comunhão, profetas do encontro, ou seja, anunciar sempre o encontro com Jesus abandonado. Esse Deus que passa muitas vezes despercebido pelos olhares humanos. Meus irmãos, não poderia de falar também um pouco hoje sobre a segunda leitura, porque ela é uma verdadeira catequese magnânima, linda para cada um de nós. Vale a pena, se você tiver tempo hoje, você tem tempo na verdade, né? Às vezes a gente é que é safado e não reza, mas pegue essa passagem hoje, leia ela mais uma vez, a segunda leitura, e reze com ela.
Para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbece, foi espetado na minha carne um espinho, disse Paulo, como que um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A este propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que me libertasse. Aqui esse espinho na carne, né, nós não temos como ter certeza. Já escutei várias interpretações, por exemplo, que talvez esteja um estigma, né, oculto, que ninguém viu, a participação da cruz de Cristo, ou algum pecado que fosse de estimação, que fosse muito difícil que Paulo se libertasse. Nós não temos como ter certeza. Algum pensamento negativo, já escutei até que Paulo era depressivo, né, ou tinha desejos desordenados, nós não temos como saber. E isso não é o mais importante. Qual era o espinho na carne de Paulo? Nós não temos certeza. Mas que, em primeiro lugar, ele rezou e não foi libertado imediatamente desse espinho. E um grande ensinamento vem para nós. Nem sempre a nossa oração vai gerar o efeito que nós desejamos. Mas nós precisamos estar abertos para que a nossa oração gere o efeito que Deus quer. Veja, a este propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim, esse espinho, essa dificuldade. Mas ele disse-me, basta-te a minha graça, pois é na natureza que a força se manifesta, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, Paulo continua, né? Ele recebeu essa mensagem de Deus, basta-te a minha graça. Não é simplesmente a cura dessa dificuldade ou a libertação dessa tentação. Como eu falei, não tem como a gente saber. Mas basta a graça de Deus, porque é na fraqueza que a força se manifesta. É na nossa fraqueza que se manifesta a força de Deus. Se nós imaginamos, por exemplo, que caminhar com Deus é ter forças humanas, se nós imaginamos, por exemplo, que é ter um sentido de impecabilidade, de estar blindado contra o pecado, se nós imaginamos que é uma soberba, uma arrogância, as limitações, as doenças que virão, serão para nós como desgraças. Por outro lado, se nós estamos abertos a escutar a vontade de Deus e a participar da dor e do sofrimento dele em cada uma das ocasiões, então é diferente, vocês compreendem? E aí Paulo diz, né? Aquela basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta, foi uma moção que ele recebeu de Deus. E aí Paulo continua. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, sofridas por amor a Cristo. Porque é quando eu me sinto fraco, então é que eu sou forte. Meus irmãos, que lindo! Para lutar contra o pecado é necessário nós sentirmos-nos fracos. Quantas vezes os nossos irmãos acolhidos têm a recaída exatamente quando acham que estão bem. E como acham que estão bem, ficam desarmados. Acabam esquecendo que é na fraqueza que se manifesta a força de Deus. Não é na nossa potência, não é na nossa força. Não é simplesmente me educar para não cair nos pecados. Não. Eu, você, somos 100% dependentes da graça de Deus. E sem a graça de Deus, se tirar toda a graça de Deus de nós, o que é que nos sobra, meus irmãos, minhas irmãs? O nosso fundo mal. Aquele resto, se tirar toda a graça de Deus, aquele resto que é só maldade dentro do nosso coração. Muito me impressiona de que às vezes nós fiquemos estupefados, apavorados quando cometemos grandes pecados. Quantas pessoas já atendi, já partilhei sobre isso? Como é que eu fiz isso, padre? Filho, não é de se admirar que um pecador peque. Olhe para trás. Faltou vida de oração? Pois é, padre, eu realmente estava sem rezar, estava sem vir à missa, estava sem me confessar. Se te falta a graça de Deus, meu irmão, minha irmã, nós estamos disponíveis para os piores pecados. A única coisa, meu irmão, minha irmã, que nos separa, a mim e a ti, dos piores pecadores da terra e também que nos separa dos grandes santos, é a fidelidade à graça de Deus. E é por isso que Paulo conclui. Por isso eu me comprazo nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, porque é quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.